Para que a gente possa começar esse conteúdo, vamos estabelecer primeiro aqui um parâmetro, né? Uma coisa sou eu falar sobre vendas consultivas, sou eu executar vendas consultivas, outra coisa sou eu ser um tirador de pedidos. Tirador de pedido, vocês sabem muito bem, eu sempre digo o seguinte, tirador de pedido é aquele profissional, aquela profissional que está preocupado com o teu próprio resultado. Vendedor consultivo, vendedora consultiva, está preocupado inicialmente com o resultado do cliente. Então, se o cliente usa o meu produto, usa o meu serviço, compra meu produto, usa o meu serviço e ele gera resultado para ele, opa, isso é venda consultiva. A gente está preocupado e a gente está executando uma venda com foco no resultado do cliente. Faz sentido isso para vocês? No resultado da venda, do resultado do cliente. Quando eu penso no sucesso do meu cliente, primeiro, ele percebe que isso conversa mais com a empresa dele ou dela do que outros profissionais de vendas que vão lá simplesmente só para tirar dele um contrato, tirar dele um pedido. Vamos começar a perceber o seguinte, eu vou precisar cada vez mais ter a consciência de sucesso do cliente. Se o que eu vendo faz o cliente ter sucesso, aí eu tenho sucesso. Se o que eu vendo faz o cliente ter resultado, aí eu tenho resultado. Não adianta só eu que estou vendendo ter resultado. O meu cliente precisa ter o resultado. Então, esse é um ponto, tá bom? E quando eu falo de repertório, o que é repertório? Repertório é o conhecimento que você tem, é a tua estrada. Repertório é o conjunto de conhecimentos que te fazem conversar com um cliente sobre ele, sobre a empresa dele, sobre o segmento dele. Quando eu estou conversando com o cliente e só estou falando sobre o meu produto, o meu serviço, fica uma venda muito, como eu gosto de trabalhar, de falar, é a venda muito pautada em ego. Aquela venda egocêntrica, aquela venda que eu só falo porque nós, que nossa empresa, que nós... E o cliente fica assim, pô, legal, mas vem cá, o foco aqui não é o vendedor, não é a empresa do vendedor, o foco é o cliente. Faz sentido isso? Então, quanto mais eu tenho repertório, quanto mais eu tenho repertório e um repertório atualizado, quanto mais eu conheço o meu cliente, o segmento que ele atua, quanto mais eu entendo das dores desse cliente, quanto mais eu planejo bem essa visita, essa reunião de vendas, melhor eu fico em cada uma das etapas da venda. Quanto mais repertório se tem dentro de cada etapa da venda, mais esse cliente vai ter desejo de te ouvir. E isso é simples por quê? Porque quando você está falando sobre a empresa dele, sobre o negócio dele, sobre o resultado dele, ele pode chegar à seguinte conclusão: finalmente alguém veio aqui para gerar resultado para nós. Porque uma grande maioria vem para o quê? Tirar da gente, tirar um contrato de nós, tirar um pedido de nós. E você vai para agregar, você vai gerar resultado para o resultado do seu cliente. Vamos lá. Então, tem muito poder quando eu tenho repertório e quando eu uso esse repertório nas etapas da venda consultiva, da venda B2B. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns slides para a gente conversar. Trouxe alguns slides, vou colocar aqui agora para você. Vamos lá, para você acompanhar. Maravilha, maravilha. Deixa eu só puxar essa tarja para ficar melhor para vocês verem aí, beleza? Estou olhando aqui no meu retorno. Show de bola. Venda consultiva, venda é processo. Venda é processo. Não existe mágica. Venda é processo. Quanto mais nós da área comercial nos conscientizarmos disso, melhor. Venda é processo. Quanto mais eu que faço venda compreender que quando eu entendo do processo, quando eu domino do processo, quando eu domino o processo, isso é bom para mim, gente, o mar abre. Essa clareza de eu controlo o resultado, perdão, eu não controlo o resultado, eu controlo é o processo. O resultado é consequência do processo. Quando eu tenho todas as etapas da venda estabelecidas aí, ó, as etapas de uma venda consultiva, e aí vamos lá perpassar cada uma delas, né? Eu vou chamar de pré-venda
o que a teoria clássica da venda chama de planejamento, uma etapa, prospecção, outra etapa. Eu vou juntar essas duas e vou chamar de pré-venda. Na etapa pré-venda, por que é importante eu ter repertório? Etapa abordagem, a hora que eu cheguei no cliente. Estou abordando esse cliente, estou de frente para ele. Ele me recebeu na empresa dele. Depois você tem a etapa sondagem. Então, voltando, na pré-venda, na abordagem, como é que o repertório teu te ajuda? Como é que você usa esse repertório lá dentro de cada uma dessas etapas? Aí, na etapa sondagem, o que na teoria clássica chamam de levantamento de necessidade, apresentação de uma proposta de valor. Vamos atualizar isso, gente. Cliente não tem só o raio da necessidade, não. Cliente tem necessidade, cliente tem expectativa, cliente tem desejo, entenderam isso? Teoria clássica, levantamento de necessidades. Sugestão, chama de diagnóstico. Diagnóstico, você, inclusive, chama o time para o jogo. Diagnóstico, ali dentro do diagnóstico, você vai encontrar necessidade, expectativa, desejo, interesse. Contextualiza, gente. Entenderam isso? Na teoria clássica, você tem levantamento de necessidade, apresentação de uma proposta de valor, prognóstico. Prognóstico. Prognóstico é cura. Tem que fazer sentido para o cliente. Prognóstico. A proposta de valor detalhada num prognóstico. A proposta de valor, um produto de valor, um serviço de valor. Como é que o teu repertório te ajuda nessa etapa chamada sondagem? Muitos clientes, a depender do teu segmento, uma parte dos clientes, a depender do teu segmento, alguns clientes, a depender do teu segmento, poucos clientes podem migrar da sondagem para o fechamento, porque fez tanto sentido. Você diagnosticou dor e trouxe para ele uma solução, um produto ou um serviço que gerou tanto valor, a percepção de valor dele foi tão aguçada que ele falou, cara, é isso, fechamento. Agora, se o teu segmento for como o meu, que muitos clientes acabam trazendo um negócio chamado objeção, objeções versus argumentos. Objeção de quem está comprando, argumento de quem está vendendo, negociação. Como é que o teu repertório te ajuda na negociação? Fechamento, resultado de confiança. Fechamento é resultado de todas as etapas anteriores terem sido cumpridas, na risca. Show de bola. Como é que o teu repertório te ajuda no fechamento? E, por fim, pós-venda. Pós-venda contemporâneo, qual que é? Gostou? Gostei. Prova para nós. Como? Compra de novo. Renova. Compra mais. É vender mais para quem já compra. Isso é um pós-venda contemporâneo. Qual que é a meta de um pós-venda moderno? Crescer o ticket médio. Renovar. Então, quando eu estabeleço todas as etapas de uma venda consultiva, agora a gente vai entrar de maneira muito objetiva, como é que o repertório te ajuda em cada uma dessas etapas? Então, vamos lá. O repertório no planejamento e na prospecção. Quando você conhece bem o teu cliente, quando você tem um repertório forte, aguçado, quando você tem um repertório que você planejou bastante, você estudou bastante o cliente, o segmento dele, quando você entendeu muito sobre a dor que aquele segmento tem, quando você está muito preparado em termos de repertório, qual que é o efeito colateral disso na prospecção? Isso encoraja a sua intencionalidade para agendar aquela reunião. Vou repetir, isso encoraja a sua intencionalidade para aquela reunião. Todas as vezes que você tem menos repertório, você fica, ansioso, você fica naquela, como é que eu faço? O que vai acontecer agora, né? Eu já vi alguns falar, e se ele atender o telefone? Tá? Então, quando você tem repertório bom, afiado,
lá na prospecção, isso te encoraja, porque você sabe que ele tem dor, você sabe que o segmento dele precisa da tua solução de produto, de serviço ou de produto. Você sabe, você está ligado nisso, você está percebendo, você estudou antes. Então, lá na prospecção e no planejamento, quanto mais repertório, você fica mais intencional. E intenção, meus amigos, é tudo quando você está falando em venda consultiva. Intenção é tudo. Quando eu vou agendar uma reunião, eu sou intencional. Quando eu vou apresentar um produto, eu sou intencional. Então, você fica mais corajoso, do melhor sentido dessa palavra, né? Você arrisca mais. Você fica mais ousado na medida certa, né? Ousado no sentido de, olha, deixa eu mostrar para ele o quanto que esse produto, que esse serviço vai gerar de valor para o negócio dele, para a empresa dele. Agora, vamos para a segunda etapa? Como é que o repertório te ajuda na abordagem? Quando você tem um repertório muito aguçado, muito bom, esse repertório te ajuda a liderar a reunião. Presta atenção nessa foto aí, que está aí no slide. Você está vendo que tem um rapaz que está no centro, a foto de cima, ele está de camisa branca, ele está explicando, ele está liderando aquela conversa. Você pode ver agora na foto de baixo, tem uma pessoa, uma mulher, com uma camisa azul, parece uma camisa jeans. Você vê que está todo mundo centrado nela, está todo mundo conectado nela. O que está acontecendo? Ela está liderando aquela conversa, ela está liderando aquela reunião. Normalmente, quem está liderando a reunião, a depender do tamanho do teu repertório, você está falando sobre 2 assuntos que interessam muito para o teu cliente. O ROI e o valor que o teu produto entrega, que o teu serviço entrega. O ROI, qual que é o retorno? E a depender do produto e do serviço, pelo histórico que você tem, pelo tanto que você conhece dos teus clientes ativos, você conhece o ROI que você já gera para os atuais clientes. Aí você fala assim, pô, peraí, se eu já conheço o ROI que gera para os meus atuais clientes, caramba, se eu já sei isso, por que eu não posso contar para quem não é cliente ainda? Por que, vou repetir, por que eu não posso contar para quem não é cliente ainda, o que eu gero para os meus atuais clientes? Então, imagina que a gente está conversando e eu falo, olha, no seu segmento, lá você está na reunião, começando a reunião, no seu segmento, a gente tem conseguido gerar um aumento, por exemplo, um aumento de vendas da ordem de 25% ao ano. A meta aqui é aguçar o ouvido do teu cliente para prestar atenção nisso e começar ele se perguntar: como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem isso? Para que a partir daí você comece a falar sobre o teu produto daqui a pouco, mas ainda não é a hora não. Então, o repertório na abordagem te ajuda a liderar esse processo, liderar a reunião, ou seja, você é percebido como autoridade naquele assunto, beleza? Terceira etapa, na sondagem. Como é que o repertório te ajuda? Ele vai te ajudar a direcionar a percepção de valor na geração de ROI para o teu cliente. Quando eu faço, por exemplo, conta, olha, quem usa esse serviço, o antes normalmente está assim e o depois é assado, entende? Quando eu começo a mostrar o antes e o depois no diagnóstico, eu viro médico do cliente. Olha aí, por isso que eu usei esses exemplos aí, ó. Quer dizer, eu estou fazendo perguntas, eu estou fazendo diagnóstico, eu estou mapeando o que está acontecendo. Eu estou mapeando tudo para eu poder conversar com ele. Porque se eu estou mapeando e ele já começou a perceber que eu tenho autoridade naquilo, porque eu estou conversando com ele, eu estou mapeando, eu estou fazendo perguntas, essas perguntas estão construindo um diagnóstico, tá vendo? Eu não estou só levantando necessidade, entendeu? Só necessidade é coisa para tirador de pedido. Você tem que levantar necessidade, expectativa que ele tem. Tem gente que tem muita necessidade, mas não disse para você que expectativa ele tem. Então, algumas falas suas, depois que você fez o diagnóstico, antes de você apresentar
o prognóstico, antes de você apresentar a cura, né, como está no exemplo aí, o remédio, o tratamento, o que for, olha algumas frases que eu já vi vendedores consultivos usarem. Olha, seu William, dados da associação do seu segmento apontam que a principal dor do segmento de vocês hoje é 1, 2, 3. Ou seja, o cliente pensa, caramba, ele estudou o meu segmento. Nossa. Senhor William, eu estive recentemente em um congresso que tratou sobre esse assunto especificamente, que é um grande desafio para vocês aqui. Lá eu aprendi que 1, 2, 3. Senhor William, semana passada eu atendi um caso parecidíssimo com o do senhor. Lá na empresa, que é, por curiosidade, é do mesmo segmento do senhor, eu descobri que eles estão tendo essa atitude e eles migraram para deixaram de fazer isso, passaram a fazer aquilo. Qual que é a ideia? O cliente pensa, caramba, ele conhece o meu segmento. Ele estudou a gente. Senhor William, segundo o autor tal, que escreveu um livro que, inclusive, é sobre isso que a gente está conversando aqui agora. Caramba, como ele conhece. Senhor William, a revista especializada do segmento do senhor, que disse na última edição que o principal desafio de vocês tem sido. Percebe que eu estou demonstrando para ele a autoridade, eu estou demonstrando que eu prestei atenção no que ele me disse, e só agora eu vou começar a falar do produto. O produto mais adequado, o produto mais aderente, o serviço mais adequado, o serviço mais aderente a essa necessidade do senhor, a essa expectativa do senhor, ao interesse do senhor, é 1, 2, 3. Tá vendo? Eu estou sempre pegando aqui, ó, elementos que vão criar uma ponte entre a dor do cliente e a cura que você está oferecendo para ele. Percebe? Como é que o diagnóstico te ajuda? Perdão, como é que o repertório te ajuda na negociação? Objeção é inicialmente um cartãozinho vermelho que o cliente te dá, né? Aí vem um argumento. Olha a foto de baixo aí, ó, um argumentando com o outro, tá? Olha, então vamos fazer essa conta, vamos entender isso. Na hora que você está argumentando, o repertório, se você está bem preparado, estudou bem o caso, está toda cheio de argumentação, o teu repertório vai te ajudar a mostrar coisas como. Aí você sai do produto ou sai do serviço e diga, olha lá, o risco ou os riscos de vocês não contratarem e deixar esse problema persistir em mais um mês vai ser 1, 2, 3. Então, os riscos que vocês estão correndo são da ordem de quantos mil, milhões que vocês vão estar perdendo por não estar resolvendo essa questão agora? Nas últimas 10 reuniões que eu fiz, no seu segmento, eu percebi uma maior agilidade na tomada de decisão em função desse problema estar impactando o caixa das empresas. Opa, tá vendo? Eu estou usando, então, o quê? Pegando a experiência que eu tenho no segmento dele e colocando na mesa em formato de argumento. Como é que o repertório te ajuda no fechamento? Força que o teu repertório tem no fechamento. Lá atrás ele te disse as intenções que ele tinha, a meta que ele tinha. No início da conversa, você conversou com ele, entendeu qual que era a necessidade que a empresa tem, a expectativa que ela tinha, que resultado ela tinha esperado. Então imagina que ele agora toma a decisão de fechar contigo. Olha a frase. Parabéns, João, parabéns, Maria, pela sua decisão. Sua atitude reflete o seu compromisso com a busca por melhores resultados aqui na sua empresa. Tá vendo? Tem coerência. Você está dizendo isso para o teu cliente. A sua atitude é coerente com aquilo que você queria. Agora, imagina que ele não quis fechar. Eu posso dizer, mas o senhor não queria tal resultado? Estou mostrando para o senhor que é possível. O que eu estou dizendo para ele sem dizer, entre aspas? Você está sendo incoerente. Você não queria aquilo. Percebe? E lá no pós-venda? Como é que o repertório te ajuda? Ele te ajuda a mostrar para o teu cliente que você, primeiro, está acompanhando e, segundo, que você está querendo gerar novos resultados. Novos marcos de sucesso, novas vitórias.
Então, senhor William, diante das tendências do seu segmento, que eu tenho estudado, eu percebo que o melhor é a gente migrar para essa solução, ou a gente criar uma outra possibilidade de um outro produto nosso aqui, por quê? Para dar suporte ao primeiro, e aí vai. O ponto é, meus amigos, é que sem repertório, a gente vai ficar conversando com o cliente sobre questões que talvez não interessam a ele. Com repertório, e aí 3 repertórios que eu sugiro que vocês implementem muito, tá? Repertório de produto. Conheça muito o teu produto, mas conheça muito o teu serviço. Conheça muito, domina isso. Repertório sobre o cliente. Então, digamos que você está visitando um cliente novo, olha para o repertório interno da tua empresa, olha para o CRM e fala assim: estou visitando uma indústria de calçados. Quantas indústrias de calçados eu tenho aqui na minha base? Estuda o comportamento desses clientes, que vai te dar previsibilidade do que você pode encontrar enquanto segmento lá na visita. E 3, repertório de mercado. Repertório de mercado significa você entender como é que está o segmento do qual o seu lead ou o seu cliente ativo está inserido. Eu citei um exemplo de indústria de calçado, por exemplo. Então, como é que está a Associação Brasileira da Indústria de Calçados? Como é que estão os números deles? Quando você vai pesquisar isso antes, você vai recheado, esse papo, ele é agradável ao ouvido do teu cliente. Então, para quem está ouvindo muito assim, nossa, eu vou te atender rapidinho, você pode ter certeza, com um bom repertório, faz o tempo da visita aumentar. Por quê? Porque ele se interessou, ele está vendo que ele está conversando com alguém, que está conversando com ele, está tendo um diálogo com ele que faz sentido para ele. E quando faz sentido, ele com certeza presta mais atenção. E atenção é o principal ativo que você está disputando aí fora com os seus concorrentes. A atenção dos teus clientes e dos teus leads. Bacana? Meus amigos, então é isso. Sugiro que volta aqui no Instagram, volta aqui no LinkedIn, volta aqui no YouTube, comenta, deixa comentário aqui de baixo, curte aí, deixa comentário aqui de baixo o que você achou do vídeo, tá bom? Desse conteúdo e, fundamentalmente, usa esses conteúdos em reuniões internas aí na tua empresa para que a equipe de vendas B2B possa estar cada vez mais treinada, cada vez mais com fundamentos fortes, sólidos sobre vendas B2B, sobre venda consultiva, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus, vamos que vamos, a venda não pode parar. Um grande abraço.